Metade do Paulistão já foi. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar a rodada 7 do Campeonato Paulista e passar para vocês as melhores dicas para você mitar no Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo aí do Cartola Express do Paulistão. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então a gente traz sempre bastante conteúdo aqui sobre o nosso amado esporte. O foco é o Cartola FC, o Cartola Express também. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se curtir o conteúdo, deixa aquele like, né? Que ajuda demais a gente a crescer aqui. Bom, como eu falei, a gente está na metade do Paulistão, né? O Paulistão tem 12 rodadas, a gente chegou na sexta aí. Nessa rodada a gente vai para a sétima rodada e eu vou analisar com vocês um pouquinho os confrontos que a gente tem. Eu gosto de dar uma passada para a gente ter bastante base para poder escalar o nosso time, né? Então, vamos lá. Falando um pouco dos confrontos que a gente tem aqui, o primeiro jogo entre Mirassol e Ferroviária não vai valer para a rodada, tá? Nessa terça-feira aqui, não vale o jogo entre Mirassol e Ferroviária. Então, a rodada do Cartola Express começa com Bragantino e São Paulo, na quarta-feira, às 7h30, lá em Bragança, né? Jogo bom aí da Série A, né? Dois times de Série A, confronto difícil para São Paulo. São Paulo sofre bastante com o Bragantino, principalmente jogando lá, né? Na quarta-feira, a gente ainda tem Botafogo e Ituano, Guarani e Portuguesa, Santos e São Bento. Santos está sofrendo bastante aí. Santo André e Água Santa. Santo André e Água Santa já na quinta-feira, assim como Palmeiras e Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians. Palmeiras e Corinthians que são os melhores times até agora no Paulistão, né? O líder e vice-líder. Inclusive tá aqui a classificação geral do Paulista, né? Que vale um pouco quando chegar mais na frente do mata-mata. Vocês veem aqui que o Palmeiras e Corinthians estão liderando junto com o São Paulo. São Bernardo fazendo uma boa campanha. E lá embaixo, Ituano, Portuguesa, que estão muito mal, Ferroviária. A gente vê o Santos sofrendo bastante no Brasileiro, né? Falando um pouco dos confrontos, que eu gosto de falar dos SGs, dos ataques, né? Bom, eu acho que o principal SG, assim, destacado é o Palmeiras, tá? Eu gosto de olhar um pouquinho o Footstats aqui. Eles mostram o número de gols marcados e sofridos. Vocês veem que o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato até agora. Sofreu apenas 2 gols, né? Podia ter segurado o SG contra o time do Santos. E o pior ataque aqui é o Ituano, seguido pela Inter de Limeira, né? Então a Inter de Limeira só fez 3 gols até agora no campeonato. Então, como eu disse, Palmeiras é o melhor SG, acho que disparado. O Corinthians aqui, que é a segunda melhor defesa do campeonato, eu já achei um SG um pouco mais ousado, porque o São Bernardo tem 9 gols da competição. Junto com Palmeiras e Corinthians, é o melhor ataque, tá? Cada um fez 9 gols aí no campeonato. Então, jogo difícil pro Corinthians, mas claro, como o Corinthians vem bem, é um SG interessante para olhar. Eu acho que o jogo entre Santos e São Bento tem tudo para ser um jogo de poucos gols. Eu mostrei ali, deixa eu até voltar para quem não conseguiu ver, o São Bento só fez 5 gols, assim como o Santos. Os dois times vêm com bastante dificuldade ofensiva, né? Então, os dois podem ser um SG interessante. Os outros confrontos já acham mais difícil. O Ituano, como eu disse, tem a pior defesa, mas o Botafogo toma bastante gol, enfim. Pensando no potencial ofensivo, claro, o Palmeiras é o maior favorito da rodada, tem um potencial ofensivo legal. Corinthians e São Bernardo, confronto de dois times que têm os melhores ataques até agora na competição, então também um jogo de ataques interessantes aí. Eu acho que o Botafogo tem um potencial bem interessante ofensivo, tá? Enfrenta o Ituano, que tá muito mal, lanterna do campeonato, e o Botafogo vem fazendo seus golzinhos, e o jogo entre Bragantino e São Paulo também tem tudo para ser um jogo aberto, né? Então, recapitulando, Palmeiras como principal SG disparado, seguido aí de perto, talvez, por Corinthians, e aí Santos e São Bento, acho que um confronto de poucos gols, e pensando no potencial ofensivo, claro, Palmeiras e Corinthians aí, e São Bernardo, mas Botafogo como nome interessante pra gente pensar, e o confronto entre Bragantino e São Paulo, né? Então aqui, a gente tá na página aqui do Cartola Express, né? Pra quem não conhece, eu expliquei como é que joga lá, fiz o vídeo da primeira rodada explicando como é que joga o Cartola Express. É um pouco diferente do Cartola normal, é liga de tiro curto e não só vale uma rodada, você tem que ousar um pouco mais. Falei um pouquinho da questão da premiação, das ligas pagas, né? Enfim, várias coisas, quem quiser dar uma olhadinha aqui no card, tá? Vamos lá, eu vou passar 2 opções de escalação. Enquanto eu passo as 2 opções de escalação, eu vou montando o time, né? Falando das dicas também. Bom, então nesse primeiro time que eu passo para vocês aqui, eu fechei a zaga do Palmeiras, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer isso, de fechar uma defesa inteira, porque se ele consegue segurar esse time, você já parte de uma mitada bem boa e aumenta o seu potencial de ganhar a rodada, né? Como eu disse, Palmeiras disparado. E aí todos os jogadores do Palmeiras acho que são potenciais legais, eles geram scout além do SG, né? O Murilo fez gol na última rodada, o Gomes ainda não fez gol no campeonato, mas a gente sabe que ele é um zagueiro artilheiro.
O Murilo tem a melhor média de zagueiro até agora do campeonato, ó, filtrando aqui, ó. Murilo de média de 7,82, é um cara que desarma bastante, faz gol de cabeça. Piquerez e Marcos Sorte, vocês sabem que no laterais desarmam bastante, né? Se você quiser escalar só um deles, eu acho que nessa rodada o Marcos Rocha tá um pouquinho melhor, porque ele enfrenta o Iago Teles, que é um cara que cede bastante perda de posse de bola, tá? Da Inter de Limeira. Mas acho que vale a pena dobrar sim. E o Everton aqui fechando a defesa, tá? Então, essa é a nossa defesa por enquanto. Do meio para frente, como eu disse, um ataque que eu acho bem interessante para a rodada é o ataque do Botafogo de São Paulo. Como eu disse, enfrenta o Ituano, que é o lanterna do campeonato, vem jogando muito mal, tá? Então a gente dobrou aqui o time do Botafogo no ataque, tá? A gente gosta de dar essas ousadas. E eu acho interessante essa dobradinha, porque o Robinho do Botafogo, quem acompanhou o jogo contra o Corinthians, viu que ele é um cara que tá gerando muito scout, tá finalizando bastante, desarmando, ó. Por exemplo, no último jogo contra o Corinthians, ele não fez gol e fez 8 pontos, tá? É muito ponto para quem não participa de gol. Sendo que nos 3 jogos antes do Corinthians, ou seja, jogos mais tranquilos, em todos ele tinha feito gol. Então fez gol contra o Mirassol, gol contra o Santo André e gol contra o Guarani, dando uma assistência ainda contra o Guarani, tá? É um jogador muito interessante, tá com média muito boa, é o segundo atacante de melhor média. E a gente colocou também o Salatiel, tá, do Botafogo, que já fez 2 gols no campeonato. Quem assistiu o jogo contra o Corinthians viu que ele brigou bastante, é um centroavante muito forte, bom na bola aérea, então acho que é interessante essa dobradinha aqui dos dois, tá? Aí coloquei, claro, o Roger Guedes para fechar o nosso ataque. Difícil fugir do Roger Guedes, ele começou voando o campeonato, aí depois saiu o Vitor Pereira. O cara tá jogando muita bola, não é substituído, joga o jogo inteiro. Pode ser o corredor de pênalti aí se o Fábio Santos não estiver em campo. É um cara que já tem 4 gols no campeonato, artilheiro empatado com o John Kennedy, já tem assistência, tá criando bastante chance de gol, tá? Roger Guedes, difícil deixar de fora aqui no nosso ataque. No segundo time, eu vou falar de outras opções ofensivas pra gente escalar, tá? No meio de campo, eu fiz a dobradinha do Corinthians aqui com o Watson. O Watson é a melhor média de meias aí, e é o segundo melhor média do campeonato, atrás apenas do Roger Guedes. Nos últimos 2 jogos do Watson, ele fez 3 gols, então tá numa fase muito boa. E eu gosto muito do Watson, porque além do gol, ele sempre gera bastante scout, tá? Então aqui, ó, ele fez 2 gols e aqui 1 gol. Mas além do gol, ele sempre gerou mais de 3 pontos só de média básica, tá? Então é um nome interessante que gera bastante potencial pra gente, tá? E aí, para fechar o nosso meio de campo, eu apostei no Gerson Magrão, é um cara que eu já venho comentando há bastante tempo, que é um cara que gera bastante scout, e o Santander enfrentou o Água Santa, que é um time que tem uma deficiência defensiva, né? Toma bastante gol. Então, Gerson Magrão aqui interessante. E eu gostei de um cara que eu acompanhei nos últimos jogos, o Richard Rios, tá? Do Guarani, enfrenta a Portuguesa, que é a pior defesa do campeonato. E o Richard Rios já tem uma assistência, mas além disso ele vem mantendo uma boa regularidade, principalmente nos últimos 2 jogos aí, com bastante desarmes, tá? Então, assim eu fechei o nosso time. Vamos para a nossa segunda opção de escalação, em que eu dou algumas outras dicas para vocês, tá? Nessa segunda opção de escalação, eu foquei um pouco mais no ataque do Palmeiras, tá? Então eu coloquei o Endrick e o Dudu. É bem verdade que o Rony fez gol no último jogo, mas o Rony é um cara que não tá gerando muito scout. Aliás, ninguém do ataque do Palmeiras tá gerando muito scout, né? Mas eu acho que é importante focar nesse ataque do Palmeiras, porque é muito favorito contra a Inter de Limeira. Eu acho que o Rafael Veiga, que eu coloquei como meia aqui, é quase unanimidade, porque é o corredor de falta, de bola parada, de pênalti também. É um cara que começou bem a temporada, jogou muito bem contra o Flamengo, então tem que ter ele. Dos atacantes, acho que você pode escalar o Rony aí, né? Numa opção mais ousada. Ele tá jogando mais afastado do gol, acabou fazendo contra o Santos, mas eu quero apostar que o Dudu e o Henrique vão desencantar nesse jogo, dar um voto de confiança pros dois aí, vamos escalar os dois aqui no nosso ataque, tá? Outras opções atacantes que eu acho interessante, a gente tem, como eu disse, o jogo entre São Paulo e Bragantino tende a ser um jogo de gols. Eu gosto bastante do Alejandro, tá? O Arthur tem uma média parecida até com o Alejandro, mas eu prefiro até mais o Alejandro mesmo, tá? É um cara que gera mais scout, centroavante mesmo do Bragantino. O Márcio Leonardo aqui, corredor de pênalti do Santos, quem sabe, mas acho que é um jogo de poucos gols contra o São Bento. O Santos não vive uma boa fase. E o Luciano aqui do São Paulo, tá? Tem que ver se o Caleri joga, eu acho que vai pro jogo, sim. Se o Luciano for pro jogo, é um nome interessante no ataque, tá? Outros nomes aqui que acho que aí já é bem mais ousado, o Christian do São Bernardo, tá? Como disse, o jogo entre Corinthians e São Bernardo pode ser um jogo de gols. O Christian é um cara que vem jogando muito bem, com uma média muito boa, tá? E aí coloquei o Robinho mesmo, tá? É um cara que eu mostrei ali que tá com uma geração de scout muito boa, muito ofensivo, ituando muito mal. E aí, pra fechar nosso ataque, deixei o Robinho aqui, tá? No meio de campo, como eu falei, coloquei o Veiga. E aí coloquei 2 caras que são pra gente ter média básica aí, né?
que são Wellington Rato, precisa ver se ele vai para o jogo, né? No último jogo ele entrou no segundo tempo, acabou dando uma assistência. Pelo Joga 10 News aqui, o Wellington Rato tá como provável aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Joga 10 News é um site que mostra bastante as escalações sempre, eles acertam bastante. Aqui, ó, tá mostrando o Wellington Rato como provável, tá mostrando o Alejandro e Arthur como provável, o Matheus Fernandes também, tá? Então eu coloquei 2 jogadores, um de cada time aí. Matheus Fernandes, que é o jogador que tem mais arma no campeonato, o Wellington Rato, que mais finalizou até agora, também gera bastante scout, jogador de bola parada de São Paulo, tá? Nomes interessantes pra gente fechar o nosso meio de campo. Outros nomes aqui, talvez Renato Augusto, um nome mais ousado, Vitinho Mesquita, do São Bernardo, corredor de pênalti do São Bernardo. Enfim, acho que os outros nomes são mais difíceis. Tá difícil de escalar meia nesse Cartola Express, os caras não estão mantendo uma regularidade muito boa, tá? Na defesa, eu coloquei o Gustavo Gomes e o Murilo. Zagueiro tá muito difícil de escalar, eu não vejo outros nomes sem ser eles. Os Bruno Mendes aqui, talvez, os nomes do Água Santa, mas bem difícil. Acho que não tem por que fugir deles dois, tá? Na lateral, eu já vejo mais outros nomes, além do Piquerez e do Marcos Rocha. E eu escalei os dois aqui. Fagner e Juninho Capixaba estão com a média mais elevada aqui no campeonato, tá? Juninho Capixaba a gente já conhece ele aí de outros carnavais, sempre gerando bastante scout. O Fagner começou voando a temporada, a gente escalou ele na última rodada. Ele não decepcionou. E o Zé Mário aqui, é o melhor lateral aqui do campeonato em média, só que tem um jogo difícil contra o Palmeiras, né? Enfim, para mim são esses nomes de laterais. No gol, como eu disse, acho que o jogo entre São Bernardo, São Bento e Santos tinha ser um jogo de poucos gols. Tem que ver se o João Paulo vai para o jogo, mesmo ele se lesionou no último jogo. Mas se recuperar, é um nome muito interessante. O Papa João Paulo sempre faz bastante defesas, salva bastante Santos, pode ser um nome mais ousado aí, já que a gente não pode escalar o Everton, né? Porque a gente já escalou os 5 jogadores do Palmeiras. Bom, era isso das ligas de escalação completa. A liga de jogo único, que eu sempre costumo trazer para vocês aqui, vai ser entre entre Corinthians e São Bernardo. Eu não inovei muito aqui. Acho que Roger Guedes, o craque do campeonato até agora, coloquei como craque aqui, vale 1,5. Coloquei o Watson, também tá jogando muita bola. Acho que dava para colocar o Yuri Alberto aqui se ele for pro jogo, inclusive pode ser uma opção interessante, mas ele se lesionou, tem que ver se volta. Para usar um pouco mais nessa liga de jogo único, eu coloquei 2 nomes do São Bernardo que eu comentei até aqui no vídeo, né? O Christian e o Vitinho Mesquita, tá? 2 jogadores que são bastante importantes pro São Bernardo. O São Bernardo tá com um ataque muito produtivo, melhor ataque junto com Palmeiras e Corinthians, então optei por ousar aqui. E aí na defesa coloquei o Fagner mesmo, um dos melhores defensores aí do campeonato até agora, do Paulistão. Temos bastante dados até agora para olhar, né? Metade do campeonato já foi. E o Fagner, enfim, jogador que vem tirando bastante scout, né? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Comenta aí o que vocês estão achando desse Paulistão. Também comenta quem vai ser sua aposta usada para essa rodada. É nóis, até o próximo vídeo. Falou!